Ele era um milionário implacável, frio e inalcançável. Até que uma diarista ousou quebrar seu coração de gelo. Um acidente, um olhar, uma química proibida. Todos riram quando ele declarou esse amor, mas não faziam ideia do final explosivo que estava por vir. Comenta de onde você está assistindo, deixa o like e se inscreve, porque essa história vai te emocionar até o último segundo. Kelly Silva ajustou a alça da bolsa no ombro e respirou fundo antes de apertar o botão do elevador. O número 47 brilhava no painel como se fosse feito de ouro. 47 andares. Ela nunca havia subido tão alto na vida. Primeira vez no 47º andar? Perguntou o porteiro, observando seu nervosismo com um sorriso discreto. Kelly respondeu baixo, tentando soar confiante. Trabalho novo. O homem assentiu com respeito. O Sr. Fontes é exigente, mas você parece ser do tipo que não desiste fácil. Kelly sorriu timidamente. Aos 24 anos, ela já havia aprendido a não desistir mesmo quando tudo parecia impossível. Trabalhar como diarista não era o sonho que teve um dia, mas era o que permitia pagar os remédios caros de Dona Rosa e manter o pequeno apartamento onde viviam. Sua mãe, que um dia foi costureira, agora passava os dias de cama com o coração fraco, que os médicos diziam estar cada vez pior. O uniforme azul marinho estava impecável, passado com o ferro emprestado da vizinha na noite anterior. Os cabelos castanhos presos em um coque simples, sem um fio fora do lugar. Kelly havia aprendido desde pequena que a primeira impressão era tudo, especialmente quando se tratava de uma diarista de 24 anos conquistando trabalho nos prédios mais luxuosos de São Paulo. O elevador subiu em silêncio absoluto, tão diferente dos barulhentos ônibus que ela pegava todos os dias para chegar ao trabalho. Era a cobertura do Sr. Fontes, o homem de quem diziam que não sorria nem em vitórias milionárias. Quando as portas se abriram, Kelly sentiu como se tivesse atravessado um portal para outro mundo. A cobertura se estendia diante dela como um palácio suspenso nos céus. Janelas do chão ao teto revelavam uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. O apartamento era maior que o prédio inteiro onde ela morava com a mãe. Móveis de design italiano, obras de arte que ela só via em revistas, uma cozinha americana reluzente, como se nunca tivesse sido usada. Meu Deus! Murmurou Kelly, dando os primeiros passos no mármore branco que refletia sua imagem como um espelho. O silêncio era quase ensurdecedor. Nem o ruído do trânsito lá embaixo conseguia chegar até ali. Era como se aquele lugar existisse em uma dimensão à parte, longe dos problemas do mundo real, longe da conta de luz atrasada que ela havia deixado sobre a mesa da cozinha, longe do cheiro de remédios que impregnava o pequeno quarto onde sua mãe passava os dias. Kelly caminhou devagar, quase com medo de quebrar algo. Cada objeto naquele lugar valia provavelmente mais do que ela ganhava em um ano. O contrato que assinara na empresa de limpeza era claro. Cobertura do milionário Heitor Fontes, CEO da Fontes Empresarial, uma das maiores corporações do país. Um homem que, segundo os rumores, era mais frio que o mármore sob seus pés. Ela abriu a bolsa e retirou os produtos de limpeza, as luvas de borracha amarela que contrastavam com toda aquela sofisticação. Por um momento, sentiu-se uma intrusa naquele cenário perfeito. Mas rapidamente afastou o pensamento. Trabalho era trabalho, e ela precisava daquele dinheiro. Começou pela sala de estar, movendo-se com cuidado entre os móveis caros. Cada movimento era calculado, cada gesto respeitoso. A vista pela janela a distraía constantemente. A cidade se estendia até o horizonte, pequena e distante, como se ela estivesse observando de um avião. O apartamento tinha uma atmosfera estranha, quase melancólica. Apesar de todo o luxo, havia algo vazio ali. Nenhuma foto pessoal, nenhum sinal de que alguém realmente vivesse naquele lugar. Era lindo, mas sem alma, como um cenário de filme esperando pelos atores. Sobre a mesa de vidro, um copo ainda tinha marcas de uísque e gelo derretido, formando pequenas poças. Era a única prova de que alguém de fato morava naquele lugar. Kelly desviou o olhar rapidamente. Não era para ela ver aqueles detalhes íntimos da vida de um estranho. No silêncio absoluto, o eco distante de passos no corredor fez seu coração acelerar. Alguém estava chegando,
Kelly congelou por um instante, mas os passos se afastaram, desaparecendo em direção a outro apartamento. A tensão em seus ombros só então se desfez. Kelly trabalhou por 2 horas em silêncio absoluto, perdida em seus pensamentos. Pensava na mãe, que naquele momento devia estar tomando os remédios para o coração. Pensava nas contas que conseguiria pagar com aquele trabalho. Pensava no futuro que queria construir, um degrau de cada vez. Quando terminou a limpeza, Kelly deu uma última olhada no apartamento impecável. Amanhã voltaria, e depois de amanhã também. Por enquanto tinha um emprego fixo, uma renda garantida. Era mais do que muitas pessoas tinham. Era dinheiro para os medicamentos caros. Era dignidade para os dias difíceis da mãe. Enquanto esperava o elevador, olhou uma última vez para a vista panorâmica. Lá embaixo, a cidade fervilhava de vida, de sonhos, de pessoas como ela lutando para sobreviver. Ali, pessoas cuidavam de quem amavam, trabalhavam duro para dar dignidade aos dias difíceis. Mas ali em cima, no 47º andar, reinava apenas o silêncio e a solidão dourada. As portas do elevador se fecharam, levando Kelly de volta ao mundo real. Enquanto descia, ela apertou a alça da bolsa, tentando ignorar a estranha sensação de que aquele lugar não iria deixá-la em paz. Havia algo na solidão daquela cobertura que ecoava dentro do próprio peito. Enquanto descia pelo elevador, Kelly não sabia que o dono daquele coração gelado estava prestes a cruzar o seu caminho e que a vida dela nunca mais seria a mesma. Alguns dias depois, a rotina parecia seguir como sempre. Kelly acordou cedo, preparou o café e ajeitou o travesseiro atrás das costas da mãe. "Toma o remédio direitinho, mãe. Eu volto no fim da tarde", disse, deixando o copo d'água ao lado da cama. Dona Rosa segurou a mão da filha com firmeza, a voz ainda frágil, mas cheia de amor. "Vai com cuidado, minha menina. E não abaixa a cabeça para ninguém, ouviu? Você vale tanto quanto qualquer pessoa." Kelly beijou a testa da mãe, guardando aquelas palavras no coração, e sorriu, tentando disfarçar o peso que carregava no peito. Então, saiu para mais um dia de trabalho, sem imaginar que o destino já se movia em silêncio. Horas depois, retirou a chave na portaria e subiu ao 47º andar. A cobertura a recebeu com o mesmo silêncio dourado, imponente e quase intimidador. Chegou pontualmente às 8 da manhã e mergulhou na limpeza, concentrando-se nos detalhes. Estava de joelhos no chão de mármore, passando o pano úmido com movimentos cuidadosos, quando ouviu o som inesperado de uma chave girando na fechadura. Seu coração disparou. Eram apenas 10 da manhã. Não era para ter ninguém ali. O barulho dos passos ecoou pelo apartamento como um trovão silencioso. Passos firmes, calculados, de alguém acostumado a ser obedecido. Kelly se levantou rapidamente, as mãos ainda molhadas, tremendo enquanto tentava secar as luvas de borracha no avental. "Quem é você?" A voz grave cortou o silêncio como uma lâmina. Kelly se virou devagar e sentiu o ar faltar nos pulmões. Heitor Fontes estava parado na entrada da sala, imponente como uma torre de gelo. Terno escuro impecável, cabelos negros penteados para trás, olhos cinzentos que pareciam capazes de atravessar a alma de qualquer pessoa. No pulso, um relógio suíço reluzente contrastava com a dureza gelada de sua expressão. Ele era mais alto do que ela imaginara e infinitamente mais intimidador. Eu sou Kelly Silva", gaguejou tentando encontrar a voz. "Da empresa de limpeza. Não sabia que o senhor estaria em casa." Os olhos dele a percorreram de cima a baixo, uma análise fria e calculista que a fez se sentir como uma intrusa em flagrante. Kelly tentou se endireitar, erguendo o queixo numa tentativa desesperada de recuperar a dignidade. "Ninguém me informou sobre mudança de horário", disse ele, a voz cortante como vidro. "Você deveria ter terminado às 9. Eu cheguei um pouco mais tarde hoje. Minha mãe estava mal." Kelly parou no meio da frase. Por que estava se justificando? Porque sentia como se devesse satisfações a ele. "Não me interessam seus problemas pessoais." Heitor deu alguns passos em direção a ela, cada movimento calculado como o de um predador. "Quero isso aqui impecável em 15 minutos, e da próxima vez respeite os horários." Kelly sentiu o sangue subir ao rosto. A frieza dele,
A forma como falava com ela como se fosse invisível despertou algo feroz em seu peito. Ela trabalhava duro, era honesta, pontual. Não merecia ser tratada como lixo. Com todo respeito, senhor, disse ela, a voz tremendo, mas firme. Eu sempre respeito os horários. Hoje foi uma situação especial e não vai se repetir. Heitor parou de andar. Seus olhos cinzentos se estreitaram como se ele não conseguisse acreditar que alguém como ela havia ousado falar daquela forma. Situação especial? Repetiu, cada sílaba carregada de desprezo. Eu não pago por situações especiais. Pago por serviços executados corretamente e no prazo. E o senhor terá isso, Kelly respondeu, erguendo ainda mais o queixo. Sempre teve e sempre terá. Meu trabalho fala por si só. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Heitor a encarava como se estivesse vendo uma criatura de outro planeta. Kelly sentia as pernas bambas, mas se recusava a baixar os olhos. Sua mãe sempre dizia que a dignidade era a única coisa que ninguém podia tirar de você. Apenas você podia entregar. Termine o serviço, disse ele finalmente, a voz gelada. E não se atrase novamente. Heitor virou as costas e caminhou em direção ao escritório, mas antes de desaparecer no corredor, parou na soleira da porta. E da próxima vez, acrescentou sem se virar, use a entrada de serviço. A porta se fechou com um clique seco, deixando Kelly sozinha na vastidão da sala. Ela permaneceu imóvel por longos segundos. O coração batia descompassado. As mãos ainda tremiam. Entrada de serviço. Como se ela fosse menos que humana, doeu como um tapa. Kelly voltou ao trabalho com movimentos mecânicos, mas algo se quebrou dentro dela. E, ao mesmo tempo, algo novo nasceu. A certeza de que não abaixaria a cabeça. A cada movimento do pano, a cada móvel limpo, ela sentia uma mistura estranha de raiva e determinação crescendo no peito. Ele queria tratá-la como se fosse invisível? Muito bem. Mas Kelly Silva não era o tipo de mulher que abaixava a cabeça. Não importava quantos zeros tivesse na conta bancária, quantos ternos caros vestisse ou quão frio fosse seu olhar. Quando terminou a limpeza, Kelly guardou os produtos na bolsa com movimentos precisos. Olhou ao redor do apartamento impecável uma última vez. Não havia uma única gota de água fora do lugar, não havia um grão de poeira esquecido. Enquanto esperava o elevador, Kelly ainda sentia os olhos cinzentos de Heitor gravados na memória. Algo naquele olhar, por baixo de toda a frieza, havia despertado uma curiosidade perigosa. Ela não sabia que, do outro lado da porta do escritório, Heitor Fontes permanecia parado diante da janela, incapaz de se concentrar nos documentos sobre a mesa. A imagem da diarista desafiadora não saía de sua cabeça. Fazia anos que ninguém ousava olhá-lo nos olhos daquela forma, e isso o perturbava mais do que ele queria admitir. Algumas semanas se passaram desde o primeiro confronto. Kelly havia estabelecido uma rotina rígida. Acordar às 5 da manhã, preparar o café e os remédios para Dona Rosa, pegar 2 ônibus até chegar ao edifício luxuoso, limpar a cobertura em silêncio absoluto e voltar para casa antes do anoitecer. Como foi o trabalho hoje, minha filha? Perguntou Dona Rosa, apoiada nos travesseiros do pequeno apartamento de 2 cômodos na periferia de São Paulo. Tranquilo, mãe. O apartamento é lindo, mas... Kelly hesitou, arrumando os vidrinhos de remédio na mesinha de cabeceira. O dono é um homem muito frio. Rico, né? Esses homens ricos esquecem que têm coração. Dona Rosa segurou a mão da filha. Mas você não esqueça do seu, Kelly. Não importa quantos zeros ele tenha na conta. Enquanto isso, no 47º andar, Heitor Fontes assinava contratos milionários em seu escritório de vidro. 3 reuniões consecutivas, 2 videoconferências internacionais, decisões que afetavam milhares de empregos. Sua secretária bateu à porta. Senhor Fontes, o relatório trimestral está pronto, e a diretoria quer uma reunião amanhã às 9. Confirme, disse ele sem levantar os olhos dos papéis. Quando ficou sozinho, Heitor caminhou até a janela panorâmica. Lá embaixo, a cidade pulsava com uma energia que ele havia perdido há muito tempo. Nos últimos dias, algo estranho acontecia. A imagem da diarista desafiadora surgia em sua mente nos momentos mais inesperados. Do outro lado da cidade, Kelly dividia o jantar simples com a mãe.
Arroz, feijão e um pedaço de frango. Na cobertura, Heitor jantava sozinho uma refeição preparada por um chefe particular, servida em porcelana fina sobre uma mesa que comportaria 10 pessoas. Você parece diferente esses dias, observou Dona Rosa, notando a expressão pensativa da filha. Diferente como? Mais alerta, como se alguma coisa tivesse acordado em você. Kelly sorriu sem responder. Sua mãe sempre percebia tudo, mesmo nos detalhes mais sutis. Na cobertura, Heitor não conseguia se concentrar na leitura dos relatórios financeiros. Pela primeira vez em anos, os números pareciam sem importância. Ele se levantou e foi até a sala onde Kelly trabalhava todas as manhãs. Tudo estava impecável como sempre. Mas havia algo diferente no ar, como se a presença dela deixasse marcas invisíveis naquele ambiente. Os dias seguintes trouxeram uma dança estranha. Kelly chegava pontualmente às 8, trabalhava em silêncio e saía às 10 em ponto. Heitor, por sua vez, começou a ajustar seus horários. Algumas vezes chegava mais cedo, outras vezes saía mais tarde, como se estivesse testando as possibilidades de um novo encontro. Por que não procura alguém da sua classe? Perguntou Roberto, sócio de Heitor, durante um almoço de negócios. Patrícia Montenegro está interessada. Não estou procurando ninguém, respondeu Heitor cortante. No apartamento da periferia, Kelly olhava pela janela pequena do quarto. Além do muro baixo, via outras casas simples, roupas no varal, crianças brincando na rua de terra batida. 2 mundos completamente opostos, separados por apenas alguns quilômetros e uma vida inteira de diferenças. Mãe, você acha que 2 pessoas muito diferentes podem se entender? Por que a pergunta, filha? Curiosidade. Dona Rosa sorriu com sabedoria. O coração não entende de classe social, Kelly. Ele só entende de verdade. Na sexta-feira daquela semana, o destino resolveu intervir. Kelly estava terminando a limpeza quando ouviu a chave na fechadura. Desta vez não se assustou. Heitor entrou carregando uma pasta e falando ao telefone, gesticulando com irritação. Não me interessa o que o concorrente ofereceu. Nossa proposta é final, dizia ele, caminhando pela sala sem notar a presença de Kelly. Ela permaneceu imóvel perto da janela, observando-o. Pela primeira vez pode vê-lo sem ser vista. Heitor parecia tenso, cansado. Havia uma solidão profunda em seus gestos, mesmo quando estava claramente exercendo poder. Quando desligou o telefone, ele finalmente anotou. Ainda está aqui? Perguntou, mas desta vez sua voz não carregava a frieza habitual. Estava terminando as janelas, Kelly respondeu, erguendo o pano de limpeza. Heitor a observou por alguns segundos. Havia algo diferente naquele momento. Uma pausa no tempo, como se ambos estivessem vendo um ao outro pela primeira vez. Você é pontual, ele disse finalmente. Sempre fui. E eficiente. Também. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável como da primeira vez. Era carregado de uma curiosidade mútua que nenhum dos dois conseguia explicar. Termine o que estava fazendo, disse Heitor, dirigindo-se ao escritório. Mas antes de desaparecer no corredor, ele parou e olhou para trás. Kelly ainda estava parada na janela, o sol da tarde iluminando seu rosto de um jeito que fez algo se mover dentro do peito dele. Uma fissura na muralha de gelo que ele passara anos construindo. 2 mundos opostos, uma distância intransponível. E no meio disso, uma centelha que, cedo ou tarde, incendiaria os dois. Kelly chegou na segunda-feira seguinte com a mesma pontualidade de sempre. O apartamento estava silencioso, banhado pela luz dourada da manhã que entrava pelas janelas enormes. Ela havia passado o fim de semana tentando esquecer o momento estranho da sexta-feira. Aquele olhar que Heitor lhe dirigira antes de desaparecer no corredor. Concentra-te no trabalho, murmurou para si mesma amarrando o avental. Começou pela cozinha, como sempre. Cada movimento era preciso, automático. Mas havia algo diferente no ar naquela manhã. Uma eletricidade sutil que a fazia olhar por cima do ombro constantemente, como se esperasse vê-lo aparecer a qualquer momento. Heitor, do lado de fora do prédio, hesitava antes de entrar. Pela primeira vez em anos, sentia-se nervoso para chegar ao próprio apartamento. A imagem de Kelly, iluminada pelo sol da tarde, não saía de sua cabeça.
Havia algo nela, na forma como enfrentara sua frieza, na dignidade com que carregava sua simplicidade, que o perturbava profundamente. Pare com isso, disse para si mesmo no elevador. É apenas uma funcionária. Mas quando as portas se abriram no 47º andar, seu coração acelerou de uma forma que não conseguia controlar. Kelly estava na sala, limpando as janelas do chão ao teto. Ela havia trazido uma escada pequena para alcançar a parte superior do vidro. Concentrada no trabalho, não ouviu o som da chave na fechadura. Heitor entrou em silêncio, observando-a. Kelly subia mais um degrau da escada, estendendo o braço para limpar uma mancha teimosa no canto superior direito da janela. Ela estava quase na ponta dos pés, esticando o corpo de um jeito perigoso. Cuidado, ele disse instintivamente. Kelly se assustou com a voz inesperada. Virou-se bruscamente, perdendo o equilíbrio. Por um segundo que pareceu eterno, ela caiu. Heitor atravessou a sala em 3 passadas longas, chegando bem na hora de segurá-la nos braços. Kelly caiu contra o peito dele, as mãos instintivamente se agarrando à lapela do terno escuro. O tempo parou. Seus olhares se encontraram e se prenderam. Kelly viu algo nos olhos dele que nunca havia visto antes. A frieza havia sumido completamente. No lugar, havia uma vulnerabilidade crua, quase selvagem. Como se por um instante, todas as defesas dele tivessem desmoronado. Heitor olhava para ela como se fosse a primeira mulher que via na vida. As bochechas coradas de Kelly, os lábios entreabertos pelo susto, os olhos claros que o encaravam com uma mistura de medo e algo mais. Algo que ele não conseguia nomear, mas que fazia seu sangue ferver. Você está bem? Perguntou ele, a voz rouca. Kelly tentou responder, mas as palavras se perderam em algum lugar entre o cérebro e a boca. Apenas acenou com a cabeça, sem conseguir desviar o olhar. Lentamente, muito lentamente, Heitor a colocou de pé, mas suas mãos permaneceram na cintura dela por alguns segundos a mais do que o necessário. Kelly não se afastou. Desculpe, ela murmurou finalmente, a voz quase um sussurro. Não ouvi quando o senhor chegou. A culpa foi minha. Não deveria ter te assustado. Pela primeira vez, ele a tratou por você. Pela primeira vez, sua voz carregava gentileza genuína. Kelly deu um passo para trás, criando distância entre eles, mas o calor do toque ainda queimava em sua pele. Abaixou-se para pegar o pano de limpeza, tentando esconder o rubor que tomava conta de seu rosto. Vou terminar as janelas, disse ela. Use a escada com cuidado, Heitor respondeu, mas não se moveu. Continuou parado no meio da sala observando-a. Kelly subiu novamente na escada, mas suas mãos tremiam levemente. Cada movimento era cuidadoso, mas ela podia sentir o olhar dele em suas costas, quente como um raio de sol. Heitor permaneceu ali por longos minutos, incapaz de se afastar. Havia algo hipnotizante nos movimentos de Kelly, na forma como se concentrava no trabalho, na delicadeza com que tratava cada objeto em seu apartamento. Preciso ir, disse ele finalmente, mais para si mesmo do que para ela. Kelly se virou na escada. Claro. Tenha um bom dia, senhor. Heitor, ele disse de repente. Pode me chamar de Heitor. O pedido o surpreendeu igualmente. Kelly piscou confusa. Está bem. Tenha um bom dia, Heitor. O nome saiu de seus lábios como uma carícia. Heitor sentiu algo se contrair no peito. Ele saiu do apartamento sem dizer mais nada, mas o eco do próprio nome na voz dela o seguiu até o elevador. Kelly terminou as janelas em piloto automático. Suas mãos ainda tremiam. Seu coração ainda disparava. Por mais que tentasse, não conseguia apagar a sensação dos braços dele ao seu redor, do calor do peito masculino, do olhar intenso que parecia ter visto através de sua alma. Que foi que aconteceu aqui? Murmurou para si mesma, passando as mãos pelo rosto. Mas no fundo, ela sabia exatamente o que havia acontecido. Algo havia mudado irreversivelmente naquela manhã. Uma linha havia sido cruzada, e não havia mais como voltar atrás. Naquele instante, não eram patrão e funcionária. Eram apenas um homem e uma mulher perigosamente próximos demais. Do outro lado da cidade, Heitor tentava se concentrar em uma reunião importante com investidores japoneses.
Mas sua mente estava presa naquela sala ensolarada, nos olhos verdes que o haviam olhado sem medo, no momento perfeito e perigoso em que segurou Kelly em seus braços. Pela primeira vez em 10 anos, Heitor Fontes não conseguia trabalhar, porque pela primeira vez em 10 anos havia sentido. Na quarta-feira seguinte, Kelly recebeu uma ligação inesperada da empresa de limpeza. Kelly, aqui é a supervisora Regina. O Sr. Fontes fez um pedido específico. Ele quer que apenas você faça a limpeza da cobertura dele. Kelly quase derrubou o telefone. Como assim apenas eu? Ele disse que ficou satisfeito com seu trabalho e não quer mudanças na equipe. É uma boa notícia, Kelly. Significa que você tem um cliente fixo. Depois de desligar, Kelly ficou parada na pequena cozinha do apartamento, tentando processar a informação. Dona Rosa a observava da mesa onde tomava o remédio matinal. Aconteceu alguma coisa, filha? O cliente pediu que só eu faça a limpeza. Isso é bom, não é? Eu acho que sim, Kelly murmurou, mas seu coração batia de forma estranha. Na manhã seguinte, Kelly chegou à cobertura como sempre, mas havia algo diferente no ar. Heitor estava lá, parado na cozinha americana, tomando café. Bom dia, ele disse quando ela entrou. Bom dia, Kelly respondeu, surpresa pela gentileza no tom. Quer um café? Acabei de fazer. Kelly hesitou. Aceitar seria quebrar todas as regras invisíveis que sempre existiram entre eles. Não precisa se incomodar. Não é incômodo. Heitor serviu uma xícara e a colocou no balcão entre eles. Como está sua mãe? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Kelly o encarou confusa. Ela está bem. Obrigada por perguntar. No dia que você se atrasou, você disse que ela estava mal. Kelly não conseguia acreditar que ele havia lembrado daquele detalhe. Ela tem problemas no coração. Às vezes tem crises. Deve ser difícil para você. Kelly admitiu pegando a xícara com cuidado. Mas a gente se vira. Eles beberam o café em silêncio. Não era desconfortável. Era carregado de uma intimidade nova e perigosa. Vou deixar você trabalhar, Heitor disse finalmente. Mas ele não saiu. Ficou ali, fingindo ler e-mails no telefone, observando Kelly pelos cantos dos olhos, enquanto ela organizava os produtos de limpeza. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha e deliciosa. Heitor sempre estava lá quando Kelly chegava. Sempre havia café fresco. Sempre havia uma conversa pequena, aparentemente casual. Você mora longe daqui? Perguntou ele numa sexta-feira. Zona Leste. Pego 2 ônibus. 2 horas de viagem? Mais ou menos. Mas não me incomodo. Gosto de observar a cidade acordando. Heitor a olhou de um jeito que fez Kelly corar. Você sempre vê o lado bom das coisas, ele observou. E o senhor sempre vê o lado ruim. A pergunta saiu antes que Kelly pudesse se censurar. Ela se arrependeu imediatamente, esperando ver a frieza voltar aos olhos dele. Em vez disso, Heitor sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real. Talvez. Naquele dia, enquanto Kelly limpava a sala, Heitor trabalhou no escritório com a porta aberta. De vez em quando, seus olhares se cruzavam quando ela passava pelo corredor. Cada troca de olhar durava 1 segundo a mais do que deveria. Na segunda-feira seguinte, Kelly estava limpando a estante de livros quando Heitor se aproximou. Você lê? Perguntou ele. Quando consigo. Gosto de romances. Que tipo de romances? Kelly corou. Histórias de amor, principalmente. Tem algum favorito aí? Kelly passou os dedos pela lombada de um livro. Este aqui. Orgulho e Preconceito. Li várias vezes. Por quê? É sobre 2 pessoas muito diferentes que se apaixonam apesar de todos os obstáculos. Heitor ficou muito quieto. Kelly percebeu o que havia dito e sentiu o rosto pegar fogo. Desculpe. Não quis dizer... Pode ficar com ele. Heitor disse baixinho. O quê? O livro. Leve para casa. Eu não posso aceitar. Deve ser uma edição cara. Kelly. A forma como ele disse seu nome fez algo se contrair no peito dela. Eu quero que você fique com ele. Seus dedos se tocaram quando Kelly pegou o livro das mãos dele. Foi apenas um roçar de peles, mas uma corrente elétrica passou entre eles. As mãos deles hesitaram.
Tremularam levemente antes de se soltarem. Ambos sentiram. Nenhum se afastou imediatamente. Obrigada, Kelly murmurou. De nada. Eles ficaram assim por longos segundos, próximos demais, olhando um para o outro, o livro entre suas mãos conectadas. Na quarta-feira, Kelly trouxe biscoitos caseiros. Minha mãe fez. São simples, mas... Ela hesitou. Você trouxe para mim? Pensei que... Já que o senhor sempre oferece café... Heitor provou um biscoito e fechou os olhos por um momento. Há anos que não como algo feito em casa, ele disse, comparando mentalmente aquele biscoito simples com as refeições elaboradas do chefe particular. No meio de tanto luxo artificial, aquilo era a coisa mais verdadeira que havia provado em décadas. Está delicioso. Kelly sorriu, e Heitor sentiu como se o sol tivesse nascido dentro do peito dele. Na sexta-feira, Kelly estava limpando o banheiro quando escorregou novamente, desta vez numa poça de água que ela mesma havia feito. Heitor apareceu na porta no exato momento em que ela perdeu o equilíbrio. Ele a segurou, e de repente estavam novamente a centímetros um do outro. Mas desta vez nenhum dos dois se afastou rapidamente. Você precisa ter mais cuidado, Heitor murmurou, mas sua voz estava rouca. Eu sei, Kelly sussurrou de volta. As mãos dele estavam na cintura dela, as mãos dela nos ombros dele. Heitor fechou os olhos por um segundo, lutando contra o impulso de puxá-la ainda mais perto. Quando os abriu, havia algo feroz e descontrolado em seu olhar. Eles se olhavam como se estivessem hipnotizados. Kelly... Heitor começou a dizer, sua voz quase um gemido abafado. Neste momento, o telefone dele tocou, alto e insistente. O encanto se quebrou. Eles se afastaram rapidamente, ambos sem fôlego. Eu... Preciso atender, Heitor disse, saindo do banheiro. Kelly ficou sozinha, o coração batendo descompassado. Passou a mão pelo rosto, tentando se recompor. Do escritório chegava a voz de Heitor falando ao telefone sobre negócios, números, reuniões. Mas Kelly podia ouvir a tensão em sua voz, a mesma tensão que ela sentia no próprio corpo. Quando terminou o trabalho naquele dia, Kelly sabia que algo estava mudando irreversivelmente. As conversas, os cafés, os olhares, os toques acidentais, tudo estava construindo uma tensão que logo seria impossível de ignorar. E a parte mais assustadora era que ela não queria mais resistir. Heitor também sabia. Quando Kelly saiu, ele ficou na janela observando-a atravessar a rua lá embaixo, uma figura pequena e corajosa se perdendo na multidão. Pela primeira vez em anos, ele estava ansioso pela segunda-feira chegar. E os dois sabiam, mesmo sem dizer em voz alta, estavam prestes a atravessar uma linha da qual não haveria retorno. Kelly estava guardando os produtos de limpeza quando ouviu o primeiro trovão. Olhou pela janela e viu nuvens escuras se formando rapidamente sobre São Paulo. O céu, que estava claro pela manhã, agora parecia uma cortina de chumbo. Vai chover forte, disse Heitor, aparecendo atrás dela. Kelly se virou, ainda não acostumada com a proximidade crescente entre eles. Nas últimas semanas, ele havia se tornado menos formal, mais presente, mas ainda havia momentos como aquele em que sua presença a pegava desprevenida. Eu deveria ir embora logo, disse ela, olhando para o relógio. Eram 4 da tarde. Talvez seja melhor esperar passar o pior da tempestade. Como se o céu tivesse ouvido, a chuva começou. Primeiro algumas gotas, depois um dilúvio. O barulho na janela era ensurdecedor. Kelly olhou para a rua lá embaixo. A água já formava pequenos rios nas calçadas. Pessoas corriam procurando abrigo. Não posso esperar muito tempo. Minha mãe vai ficar preocupada. Você pode ligar para ela daqui. A oferta era simples, mas Kelly hesitou. Ficar ali, sozinha com Heitor durante uma tempestade, parecia perigoso de uma forma que ela não conseguia explicar. Eu não quero incomodar. Kelly. A forma como ele disse seu nome a fez olhar para ele. Você não incomoda, nunca. Ela pegou o telefone celular e discou o número de casa. Dona Rosa atendeu no segundo toque. Mãe? Sou eu. Estou no trabalho, mas está chovendo muito forte. Vou esperar passar um pouco. Está bem, filha. Fica aí no seco, eu estou bem, tomei os remédios direitinho. Quando desligou,
Kelly se viu presa na cobertura com Heitor. A chuva batia contra as janelas com força, criando uma bolha de intimidade ao redor deles. Quer algo para beber? Ele perguntou. Água está bom. Tenho vinho. Um cabernet francês. Kelly o encarou surpresa. Eu não bebo vinho. Por quê? Nunca tive oportunidade. Heitor sorriu. Um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto. Então, é uma boa oportunidade para experimentar. Ele abriu uma garrafa cara e serviu 2 taças. Kelly segurou a sua como se fosse um objeto frágil demais para suas mãos. Prove devagar, Heitor orientou. O vinho era diferente de tudo que Kelly já havia experimentado. Complexo, encorpado, com um gosto que parecia contar histórias. É bom, ela admitiu. É de uma vinícola que visitei na França. Há 5 anos. Você viaja muito? Para trabalho? Mas há muito tempo não viajo por prazer. Eles se sentaram no sofá, mantendo uma distância segura, mas Kelly podia sentir o calor que irradiava do corpo dele. Como é viajar pelo mundo? Ela perguntou. Solitário, Heitor respondeu sem pensar. A resposta o surpreendeu pela honestidade. Mesmo vendo lugares incríveis, um pôr do sol em Paris não tem graça quando você não tem ninguém para compartilhar. Kelly o observou por cima da taça. Havia uma melancolia profunda naquelas palavras que a tocou de forma inesperada. E você? Ele perguntou. Que lugar gostaria de conhecer? O mar, Kelly respondeu imediatamente. Nunca vi o mar. Nunca? Nunca saí de São Paulo. Mal saio da Zona Leste. Heitor ficou quieto por um momento, processando como 2 pessoas que viviam na mesma cidade podiam ter realidades tão diferentes. Como seria ver o mar pela primeira vez? Ele perguntou genuinamente curioso. Kelly fechou os olhos, tentando imaginar. Acho que choraria. De emoção. A chuva continuava forte lá fora, mas dentro da cobertura o ambiente estava quente, íntimo. O vinho havia relaxado Kelly, e ela se permitiu afundar um pouco mais no sofá. Posso fazer uma confissão? Heitor disse de repente, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Kelly assentiu. Nos últimos dias eu tenho inventado desculpas para chegar cedo em casa. Só para estar aqui quando você está. Ele desviou o olhar por um instante antes de encontrar os olhos dela novamente. O coração de Kelly acelerou. Por quê? Porque você mudou alguma coisa neste lugar. Não sei explicar o quê. Mas quando você vai embora, a cobertura fica vazia de um jeito diferente. Kelly colocou a taça na mesa, as mãos tremendo levemente. Heitor, eu sei que é errado, ele continuou. Eu sei que somos de mundos diferentes, mas não consigo parar de pensar em você. Eu também, Kelly admitiu em um sussurro. Também não consigo parar. Houve um segundo de silêncio em que o mundo pareceu segurar a respiração. Heitor se aproximou no sofá. Agora eles estavam próximos o suficiente para que Kelly sentisse sua respiração. Kelly, eu... Não fala, ela disse. Se você falar, eu vou lembrar de todas as razões pelas quais isso não pode acontecer. Heitor ergueu a mão e tocou o rosto dela suavemente. Kelly fechou os olhos e se inclinou para o toque. Desde aquele dia que você escorregou, ele murmurou. Eu não consigo esquecer como foi te segurar nos meus braços. Eu também não esqueci. Kelly, me olha. Ela abriu os olhos e se perdeu nos dele, cinzentos como a tempestade lá fora, mas quentes como o fogo. Lentamente, muito lentamente, Heitor se inclinou em direção a ela. Kelly não se afastou, não conseguia se afastar. Quando os lábios dele tocaram os dela, Kelly sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. O primeiro toque foi suave, quase hesitante, mas quando Kelly correspondeu com um suspiro baixo, algo se rompeu dentro de Heitor. Ele aprofundou o beijo, sua mão deslizando até a nuca dela, os dedos se entrelaçando nos cabelos castanhos. Kelly tremeu. Nunca havia sido beijada daquela forma, com uma fome que parecia anos contida. Os lábios de Heitor eram firmes, exigentes, conduzindo o ritmo de uma dança que ela não conhecia, mas da qual não queria escapar. Heitor puxou-a para mais perto, eliminando qualquer espaço entre eles. Seu polegar traçou uma linha delicada ao longo da mandíbula dela,
antes de sua mão descer para a cintura, puxando-a contra seu peito. O coração de Kelly batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Suas mãos trêmulas e inexperientes subiram até o peito de Heitor, sentindo os músculos tensos sob a camisa. Quando ele mordiscou suavemente seu lábio inferior, Kelly deixou escapar um gemido baixo que o enlouqueceu. Ele mordeu o lábio inferior dela com firmeza, puxando devagar, como se quisesse marcá-la, antes de invadir sua boca de novo com uma fome desesperada. Heitor aprofundou ainda mais o beijo, sua língua encontrando a dela em uma carícia que fez Kelly ver estrelas. Ele puxou os cabelos dela delicadamente para trás, expondo o pescoço alvo, onde depositou um beijo ardente que fez Kelly arquear o corpo contra o dele. Kelly, ele murmurou contra sua pele, a voz rouca de desejo. Ela o puxou de volta para seus lábios, desta vez com uma urgência que o surpreendeu. Não havia mais hesitação, apenas necessidade pura, semanas de tensão explodindo em um beijo que tinha gosto de vinho e desespero. A língua dele invadiu a boca dela com fome contida, explorando cada canto num ritmo intenso, até arrancar dela um suspiro entrecortado que o enlouqueceu. Os corpos se colaram de um jeito que parecia não haver pele separando os dois. Era como se cada segundo roubado fosse um crime que eles ansiavam cometer de novo. Era mais do que um beijo. Era a queda inevitável em um abismo que os dois desejavam. As mãos de Heitor percorreram as costas dela, subindo e descendo em carícias que deixaram rastros de fogo na pele. Kelly se agarrou aos ombros dele, como se fosse se afogar. Ele a puxou ainda mais contra si, até que não havia mais espaço entre os dois corpos. Kelly podia sentir o calor que irradiava dele através da camisa, a respiração quente contra sua bochecha, quando ele trilhou beijos pelo contorno de seu rosto. Os dedos de Heitor apertaram suavemente a cintura dela, e Kelly arqueou as costas involuntariamente, seus seios pressionados contra o peito firme dele. A respiração de ambos estava irregular, entrecortada pelo desejo que consumia o ar ao redor. Quando Kelly deixou escapar outro gemido baixo, Heitor perdeu qualquer vestígio de controle que ainda possuía. Suas mãos subiram pelas costelas dela, parando logo abaixo dos seios, fazendo-a tremer de antecipação. Kelly, ele sussurrou seu nome como uma prece, antes de capturar seus lábios novamente em um beijo que tinha gosto de rendição completa. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Kelly manteve os olhos fechados, a respiração entrecortada, ainda perdida na sensação dos lábios dele. Heitor encostou a testa na dela, tentando recuperar o controle que havia perdido completamente. O gosto de vinho se misturava à respiração quente de ambos, criando uma intimidade que os deixava tontos. Isso não pode estar acontecendo, ela murmurou, mas suas mãos ainda estavam agarradas à camisa dele. Mas está, Heitor respondeu, sua voz áspera, passando o polegar pelos lábios inchados dela e depois subindo até a bochecha, como se quisesse gravar cada detalhe do rosto que agora ardia em suas mãos. Lá fora, a chuva começou a diminuir, mas nenhum dos dois notou. Eles haviam cruzado uma linha, e agora não havia mais volta. O que a gente vai fazer? Kelly perguntou. Não sei, Heitor admitiu, mas não consigo fingir que não sinto isso. Kelly abriu os olhos e olhou para ele. Viu vulnerabilidade, medo, desejo. Viu um homem que tinha tudo, mas que parecia perdido. Nem eu, ela sussurrou. E quando ele a beijou novamente, Kelly soube que havia se perdido completamente. A tempestade lá fora havia passado, mas a tempestade dentro deles estava apenas começando. 3 semanas haviam se passado desde a noite da chuva. Kelly chegava à cobertura todas as manhãs, com o coração acelerado, sabendo que encontraria Heitor esperando por ela com um café fresco e aquele olhar que a fazia esquecer de tudo. O que começara como beijos roubados entre uma limpeza e outra havia se transformado em uma dança secreta e perigosa. Conversas sussurradas enquanto ela passava pano nos móveis. Toques disfarçados quando ele passava café na xícara dela. Momentos roubados no corredor quando ninguém podia vê-los. Bom dia, disse Heitor quando ela chegou naquela sexta-feira, mas sua voz carregava uma tensão que ela não conseguiu ignorar.
Bom dia. Aconteceu alguma coisa? Heitor hesitou, mexendo no celular sobre o balcão. Minha secretária fez um comentário ontem. Sobre você estar vindo aqui todos os dias. Kelly sentiu o estômago afundar. Que tipo de comentário? Ela perguntou se eu estava satisfeito com o serviço, porque era incomum um executivo pedir especificamente por uma funcionária de limpeza. E o que você disse? Que o trabalho estava impecável e era isso que importava. Kelly forçou um sorriso, mas por dentro, uma sirene de alarme havia disparado. Se a secretária de Heitor estava comentando, outras pessoas também estariam. Naquela manhã, enquanto limpava o banheiro, Kelly ouviu a campainha. Heitor atendeu o interfone e logo depois ela ouviu vozes na sala. Decidiu terminar rapidamente e sair pela cozinha, evitando qualquer constrangimento. Mas quando passou pelo corredor, ouviu uma risada alta e conhecida. Heitor, você está ficando soft, dizia Roberto, o sócio dele. Agora você supervisiona pessoalmente a faxina? É só uma questão de qualidade, Heitor respondeu, tenso. Qualidade? Outra voz masculina riu. Cara, ela é bonitinha, admito. Mas você não pode estar falando sério. Kelly parou, o coração batendo forte no peito. Do que vocês estão falando? Heitor perguntou, a voz perigosamente baixa. Heitor, somos seus amigos há anos, disse Roberto. A empresa de limpeza nos ligou ontem querendo saber se você realmente queria manter a mesma funcionária todos os dias. Aparentemente é algo incomum. E daí? E daí que todo o prédio está comentando que o famoso Heitor Fontes tem uma quedinha pela diarista. O silêncio que se seguiu foi cortante. Isso é ridículo, Heitor disse finalmente. Kelly sentiu o corpo gelar, como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Ridículo. Era isso que ela era para ele? Claro que é ridículo, riu o terceiro homem. Um milionário apaixonado por uma diarista? Todo mundo sabe que isso só existe em filme. Ela parece ser uma boa menina, disse Roberto, tentando soar conciliador. Mas, Heitor, você precisa ter cuidado. Sua imagem está em jogo. E a da empresa também. Minha vida pessoal não diz respeito a ninguém. Diz sim quando você é CEO da Fontes Empresarial. Você sabe disso. Kelly não conseguiu ouvir mais. Saiu pela cozinha em silêncio, pegou suas coisas e desceu pelo elevador de serviço. As lágrimas só começaram a cair quando chegou à rua. Durante o trajeto de volta para casa, as palavras ecoavam em sua cabeça. Ridículo. Todo mundo sabe que isso só existe em filme. Sua imagem está em jogo. Como foi o trabalho, filha? Perguntou Dona Rosa quando Kelly chegou em casa mais cedo que o habitual. Foi bom, mãe. Kelly mentiu, forçando um sorriso. Mas Dona Rosa a conhecia bem demais. Aconteceu alguma coisa. Você está com os olhos vermelhos. Kelly desabou. Contou tudo para a mãe. Sobre Heitor, sobre os sentimentos que havia desenvolvido, sobre a humilhação que acabara de passar. Ai, minha filha, suspirou Dona Rosa, acariciando os cabelos da filha. O coração não escolhe classe social, mas o mundo escolhe por ele. Eu fui idiota, mãe. Pensei que talvez ele sentisse algo real por mim. E você acha que ele não sente? Se sentisse, não teria dito que era ridículo. Dona Rosa ficou quieta por um momento. Kelly, às vezes os homens têm medo de defender o que sentem, principalmente quando o mundo inteiro está contra. Então ele é covarde, ou assustado. Kelly passou o fim de semana torturada, sem saber se deveria voltar na segunda-feira. Parte dela queria fugir, preservar o pouco de dignidade que lhe restava. Outra parte ainda esperava que Heitor explicasse, que mostrasse que os sentimentos eram reais. Na segunda-feira, ela chegou à cobertura com o coração na garganta. Heitor estava lá como sempre, mas havia algo diferente em seu rosto. Constrangimento, talvez até vergonha. Kelly, precisamos conversar, ele disse antes mesmo que ela tirasse os produtos da bolsa. Não precisa explicar nada, ela respondeu, evitando olhá-lo nos olhos. Eu ouvi sexta-feira, você ouviu? Kelly finalmente olhou para ele. Ouvi você dizer que era ridículo. Heitor fechou os olhos por um momento. Não era sobre você. Era sobre a situação. Qual é a diferença? Kelly, você não entende a pressão que eu estou sofrendo.
Não é só Roberto e os outros. É a diretoria, são os clientes, É sua imagem, Kelly completou, a voz fria. Eu entendo perfeitamente. Não é isso. Então o que é, Heitor? Porque da onde eu estou parece que você tem vergonha de mim. Eu não tenho vergonha de você, ele disse se aproximando. Heitor esfregou o rosto com as duas mãos, como se tentasse arrancar a máscara de executivo implacável que usava todos os dias. Eu tenho medo. Medo do quê? Medo de te perder. Medo de te machucar. Medo de que o mundo te devore viva. Kelly olhou para ele por longos segundos. Viu sinceridade em seus olhos, mas também viu covardia. Você já me machucou, ela disse baixinho. E o mundo já está me devorando. Ela pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Kelly, não vai embora. Não assim. Ela parou, mas não se virou. Eu não posso mais fazer isso, Heitor. Não posso ser seu segredo sujo. Você não é... Sou sim. E você acabou de provar isso. Kelly saiu da cobertura com o coração partido, mas com a dignidade intacta. Enquanto o elevador descia lentamente pelos 47 andares, ela sabia que estava voltando para a vida real, para um mundo onde os sentimentos importavam mais que as aparências. Lá embaixo, a cidade continuava sua correria, indiferente ao drama pessoal de uma diarista que havia ousado amar além de sua condição. Mas o que Kelly não sabia era que na cobertura do 47º andar, Heitor Fontes olhava pela janela com os olhos marejados, preso em seu topo vazio, percebendo que havia perdido a única coisa que realmente importava por medo de perder tudo o mais. E pela primeira vez em sua vida, todos os zeros em sua conta bancária não significavam absolutamente nada. Kelly não voltou à cobertura na terça-feira, nem na quarta. Na quinta-feira, a empresa de limpeza ligou perguntando se ela estava doente. Ela inventou uma desculpa sobre problemas familiares e pediu alguns dias de folga. Dona Rosa observava a filha definhar em casa, comendo pouco, dormindo menos ainda. Vai ficar aí se lamentando para sempre? Perguntou na quinta à noite. Não estou me lamentando. Estou me protegendo. Se protegendo ou se escondendo? Kelly não respondeu. Na sexta-feira, o telefone tocou. Era Heitor. Kelly? Você não apareceu essa semana toda. Estou de folga. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Por favor. Hoje à noite tem um evento beneficente no Hotel Unique. Eu gostaria que você fosse comigo. Kelly quase deixou o telefone cair. O quê? Quero que você vá comigo, publicamente. Heitor, você enlouqueceu? Talvez. Mas cansei de ser covarde. Kelly ficou em silêncio por longos segundos. Eu não tenho roupa para esse tipo de evento. Eu resolvo isso. Heitor, Kelly, me dá uma chance de provar que eu posso ser o homem que você merece. 2 horas depois, Kelly estava em uma das boutiques mais caras de São Paulo, sendo atendida por vendedoras que a tratavam como realeza depois de descobrirem que a conta seria paga por Heitor Fontes. O vestido era azul marinho, elegante, mas discreto. Kelly se olhou no espelho e mal se reconheceu. A maquiagem havia sido feita por um profissional, os cabelos arrumados em um coque sofisticado. Quando Heitor a buscou em casa, Dona Rosa abriu a porta e ficou sem palavras. Boa noite, Dona Rosa, sou Heitor. A mãe de Kelly o estudou dos pés à cabeça. Então é você o homem que tem deixado minha filha sem dormir. Espero poder compensar isso. Espero também, porque se você machucar ela de novo, vai ter que se explicar para mim. Heitor sorriu respeitosamente. Entendido. Kelly desceu as escadas do pequeno apartamento como uma princesa descendo um castelo. Heitor a olhou como se estivesse vendo um milagre. Você está... deslumbrante. Kelly sorriu timidamente. Obrigada. O evento estava acontecendo no salão principal do hotel mais luxuoso da cidade. Kelly nunca havia visto tanto luxo junto. Mulheres em vestidos caríssimos, homens em smoking, garçons servindo champanhe em taças de cristal. Eu não deveria estar aqui, Kelly murmurou para Heitor. Você tem tanto direito quanto qualquer uma dessas pessoas. Mas Kelly podia sentir os olhares. Cochichos, curiosidade maliciosa. Todo mundo queria saber quem era a desconhecida que acompanhava um dos solteiros mais cobiçados da cidade. Heitor, uma voz feminina ecoou pelo salão.
Uma mulher se aproximou deles como uma pantera em direção à presa. Loira esguia, vestindo um Valentino que provavelmente custava mais do que Kelly ganhava em um ano. Patrícia Montenegro. Patrícia, Heitor cumprimentou, tenso. Que surpresa vê-lo aqui acompanhado. E quem é essa jovem encantadora? Kelly Silva. Kelly se apresentou estendendo a mão. Patrícia a cumprimentou com um sorriso falso, seus olhos a analisando como se estivesse avaliando um objeto em um leilão. Silva, é interessante. E o que você faz, Kelly? Eu trabalho com limpeza. O sorriso de Patrícia se alargou, mas seus olhos se tornaram cruéis. Que diferente. E onde vocês se conheceram? Patrícia... Heitor tentou intervir. Não, querido. Estou genuinamente curiosa. É tão raro ver você com alguém tão... autêntica. A palavra autêntica saiu de sua boca como se fosse um insulto. Nos conhecemos através do trabalho, Kelly respondeu, mantendo a dignidade. Que romântico. Uma história de Cinderela moderna. Patrícia riu, um som cristalino e venenoso. Vocês sabiam que o pai do Heitor também conheceu uma empregada uma vez? Claro que ele teve o bom senso de não tornar público. Kelly sentiu o sangue gelar nas veias. Patrícia, chega, Heitor disse, a voz perigosa. Oh, querido, não seja tão sensível. Estou apenas fazendo conversação. Ela se virou para Kelly com um sorriso de tubarão. Querida, você é realmente adorável. Mas certamente entende que este não é exatamente o seu ambiente, não é? Quer dizer, olhe ao seu redor. Todas essas pessoas, elas cresceram neste mundo. Sabem as regras, os códigos, como se comportar. Kelly sabe se comportar perfeitamente. Heitor interrompeu. Claro que sabe. Mas há uma diferença entre saber se comportar e pertencer. Patrícia inclinou a cabeça, fingindo piedade. Querida, vou dar um conselho de mulher para mulher. Homens como o Heitor, eles gostam de brincar com o proibido, com o diferente. Mas na hora de escolher uma companheira para a vida, eles sempre voltam para casa. Para o que é familiar, seguro, adequado. Cada palavra era uma punhalada calculada. Kelly sentia o salão girando ao seu redor, centenas de olhos observando a humilhação pública. Conversas haviam parado. Pessoas fingiam beber champanhe enquanto observavam o espetáculo. O silêncio ao redor delas era ensurdecedor. E você seria o quê? Adequada? Kelly perguntou, a voz tremendo, mas firme. Patrícia riu. Querida, eu sou inevitável. Chega! Heitor explodiu. Patrícia, você passou de todos os limites. Eu apenas disse a verdade, Heitor. E a verdade é que vocês vivem em mundos diferentes. Ela pode se vestir com roupas caras, pode até aprender a usar os talheres certos, mas nunca será uma de nós. E no fundo você sabe disso. Kelly olhou para Heitor, esperando que ele a defendesse completamente, que dissesse que Patrícia estava errada. Mas viu hesitação em seus olhos. Uma dúvida cruel que durou apenas um segundo, mas que ela captou. Com licença, Kelly disse, a voz controlada. Vou tomar um ar. Ela saiu do salão com a cabeça erguida, mas por dentro estava despedaçada. No jardim do hotel, finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Heitor a encontrou 5 minutos depois. Kelly, me desculpa. Patrícia é uma cobra. Ela disse aquilo para te magoar. Ela disse aquilo porque é verdade. Não é verdade. É sim, Heitor. E você sabe que é. Kelly se virou para ele. Vi a dúvida nos seus olhos quando ela disse que eu nunca seria uma de vocês. Eu estava furioso com ela, não duvidando de você. Seja honesto comigo. Pela primeira vez, seja completamente honesto. Heitor ficou quieto por um longo momento. Quando falou, sua voz era carregada de dor. Eu te amo, Kelly. Amo de uma forma que me assusta, que me consome. Mas eu tenho medo de que o mundo não deixe a gente ser feliz. Tenho medo de que as pessoas como a Patrícia vão sempre estar lá para nos lembrar de que somos diferentes. Kelly assentiu, as lágrimas correndo pelo rosto. Obrigada pela honestidade. Kelly, isso não muda o que eu sinto. Muda tudo, Heitor. Porque eu não posso passar a vida provando que sou boa o suficiente. E você não pode passar a vida se justificando por me amar.
Kelly tirou os sapatos caros e começou a caminhar descalça em direção à saída do hotel. Onde você vai? Para casa. Para o meu mundo. Deixa eu te levar. Não. Kelly parou e olhou para ele uma última vez. Esta noite me mostrou algo que eu precisava ver. Não somos Romeu e Julieta, Heitor. Somos só de mundos diferentes. E esses mundos não se misturam. Kelly saiu do hotel com os sapatos na mão, o vestido caro e o coração completamente despedaçado. Atrás dela, Heitor ficou parado no jardim, vendo a mulher que amava desaparecer na noite de São Paulo. E pela primeira vez em sua vida, todos os seus privilégios, todo o seu dinheiro, todo o seu poder não serviam para nada, porque não conseguiam comprar a única coisa que ele realmente queria, um mundo onde o amor fosse mais forte que o preconceito. A segunda-feira chegou como uma tempestade anunciada. Heitor estava em sua mesa quando a secretária bateu à porta do escritório. Senhor Fontes, o senhor Roberto está aqui com mais 2 membros da diretoria. Dizem que é urgente. Heitor suspirou. Sabia exatamente do que se tratava. Roberto entrou acompanhado de Carlos Mendonça, o presidente do conselho, e Augusto Silva, o maior acionista da empresa. 3 homens sérios, de ternos escuros e expressões ainda mais sombrias. Heitor, precisamos conversar, disse Roberto, fechando a porta atrás de si. Sobre o circo de sábado à noite, respondeu Carlos direto ao ponto. O evento beneficente virou o assunto da semana na alta sociedade paulistana. E qual é o problema? O problema, interveio Augusto, é que você levou uma diarista para um dos eventos mais importantes do ano. E ainda por cima, deixou que Patrícia Montenegro a humilhasse publicamente. Patrícia foi cruel e desrespeitosa. Patrícia defendeu o que todos estavam pensando. Carlos retrucou. Heitor, você tem ideia do que isso está custando à imagem da empresa? Roberto abriu uma pasta e colocou recortes de revista sobre a mesa. Coluna social da Veja, blog da Mônica Bergamo, Instagram das Socialites. Todo mundo está falando sobre o romance escandaloso do CEO da Fontes Empresarial. Heitor pegou um dos recortes. O título dizia: Milionário e a Cinderela. Romance real ou estratégia de marketing? Isso é ridículo. Ridículo ou não, está afetando nossos negócios, disse Augusto. 3 clientes já ligaram questionando a estabilidade da liderança da empresa. Por causa de quem eu namoro? Por causa da sua falta de discernimento, Carlos corrigiu. Heitor, você é a face desta empresa. Suas escolhas pessoais refletem diretamente nos nossos resultados. Roberto se aproximou da mesa. Heitor, somos amigos há anos. Você sabe que eu te respeito. Mas isso precisa parar. O que precisa parar? Essa situação com a moça. Heitor se levantou bruscamente. Essa situação tem nome. Kelly. E eu a amo. Amor? Carlos riu com desdém. Heitor, você tem 35 anos. Já passou da hora de amadurecer. Amor é coisa de adolescente. Casamento é sociedade, é estratégia, é construção de futuro. E o que vocês querem que eu faça? Termine com ela, disse Augusto sem rodeios. Publicamente. De forma clara e definitiva. Nunca. Heitor, a voz de Roberto ficou ameaçadora. Você tem 2 opções. Ou termina essa relação voluntariamente, ou nós votamos pela sua saída da presidência. O silêncio que se seguiu foi glacial. Vocês estão me chantageando? Estamos protegendo nosso patrimônio, corrigiu Carlos. E o seu também. Porque se você sair da empresa, o que vai sobrar? Você pensa que ela vai ficar com você quando descobrir que você perdeu tudo por causa dela? As palavras atingiram Heitor como socos. Porque no fundo, muito no fundo, ele também tinha essa dúvida. Pensem bem no que estão fazendo, disse Heitor, a voz controlada. Já pensamos. A decisão é sua, Heitor. Mas ela precisa ser tomada até o final da semana. Os 3 homens saíram, deixando Heitor sozinho com seus demônios. Do outro lado da cidade, Kelly estava tentando retomar a rotina normal. Havia voltado a trabalhar para outros clientes, mas não conseguia se concentrar. Cada casa que limpava a fazia lembrar da cobertura do 47º andar. Na quarta-feira, Heitor apareceu na porta de sua casa. Kelly, precisamos conversar. Dona Rosa abriu a porta e o encarou com hostilidade. Ela não quer falar com você.
Por favor, Dona Rosa, é importante. Kelly apareceu atrás da mãe. Estava mais magra, com olheiras profundas. Deixa ele entrar, mãe. Eles se sentaram na pequena sala. O contraste entre os dois mundos nunca havia sido tão evidente. Como você está? Heitor perguntou. Sobrevivendo. E você? Morrendo por dentro. Kelly desviou o olhar. Por que veio aqui, Heitor? Ele respirou fundo. A diretoria me deu um ultimato. Ou eu termino com você ou perco a empresa. Kelly sentiu o chão desabar. E o que você decidiu? Que eles podem ir ao inferno. Heitor, Kelly, eu escolho você, sempre vou escolher você. Ela começou a chorar. Você não pode fazer isso. Por que não? Porque um dia, quando a poeira baixar, você vai olhar para mim e só vai enxergar tudo o que deixou para trás. E eu não consigo viver sabendo que sou a razão da sua ruína. Você não é minha ruína. Você é minha salvação. Não, Heitor. Kelly se levantou caminhando até a janela pequena. Eu pensei muito nesses últimos dias. Sobre nós, sobre o que aconteceu no hotel, sobre as palavras da Patrícia. Patrícia é uma cobra. Patrícia disse a verdade. Kelly se virou para ele. Nós somos de mundos diferentes, e por mais que tentemos, esses mundos vão sempre conspirar contra a gente. Kelly não faz isso. Eu te amo, Heitor. Amo tanto que dói respirar longe de você, mas é exatamente por isso que preciso te deixar ir. Não. Você construiu uma vida inteira, uma empresa, uma reputação, um futuro. Eu não posso ser a pessoa que destrói tudo isso. Heitor se aproximou dela, pegando suas mãos. E se eu não me importar? E se eu quiser começar do zero com você? Kelly sorriu através das lágrimas. Você se importa sim. E eu também, por isso é que isso dói tanto. Kelly, vai embora, Heitor. Volta para o seu mundo. Casa com alguém como a Patrícia. Tenha filhos que nunca vão sentir vergonha do sobrenome que carregam. Eu nunca vou amar outra pessoa como amo você. E eu nunca vou esquecer o que foi ser amada por você. Kelly foi até a porta e a abriu. Mas às vezes amar é saber quando deixar ir. Heitor parou na porta, olhando para ela uma última vez. Se algum dia você mudar de ideia... Não vou mudar. Kelly, Vai, Heitor. Antes que eu mude de ideia e acabe destruindo a vida que você construiu. Heitor saiu da casa simples com o coração despedaçado. Kelly fechou a porta e desabou nos braços da mãe, soluçando como uma criança. Fez a coisa certa, filha, murmurou Dona Rosa, acariciando seus cabelos. Então, por que dói tanto? Porque as decisões certas são sempre as mais difíceis. Na empresa, Heitor informou à diretoria que o problema havia sido resolvido. Não deu detalhes. Não precisava. E pela primeira vez em sua vida adulta, Heitor Fontes descobriu que era possível estar rodeado de sucesso e morrer de solidão ao mesmo tempo. Porque havia aprendido a diferença entre ter tudo e ter o que realmente importa. E agora não tinha nenhum dos dois. Apenas o vazio de quem descobriu tarde demais o preço de amar de verdade. 3 semanas se passaram desde que Kelly fechou a porta para Heitor pela última vez. 3 semanas de uma rotina que ela tentava reconstruir como se nada tivesse acontecido. Acordava às 5 da manhã, preparava café e os remédios para Dona Rosa, pegava os 2 ônibus lotados para chegar aos trabalhos espalhados pela cidade. Apartamentos menores, casas simples, famílias que não tinham a menor ideia de que ela havia vivido um romance impossível nos céus de São Paulo. Como está o coração hoje, mãe? Perguntava toda manhã, organizando os comprimidos na mesa de cabeceira. Mais forte que o seu, pelo que vejo, respondia Dona Rosa com um olhar preocupado que não conseguia esconder. Kelly forçava um sorriso e seguia com sua rotina. Mas por dentro, sentia-se como um fantasma caminhando entre os vivos. Nas casas onde trabalhava, tentava se concentrar na limpeza, mas sua mente sempre voava para a cobertura do 47º andar. Lembrava do cheiro do café que Heitor fazia todas as manhãs, do jeito como ele a olhava quando pensava que ela não estava vendo, do calor das mãos dele na primeira vez que a segurou. À noite, deitada na cama pequena ao lado do quarto da mãe, Kelly olhava para o livro que Heitor havia lhe dado, Orgulho e Preconceito. Não conseguia lê-lo. Cada página a fazia lembrar das conversas que tiveram,
da forma como ele disse que queria que ela ficasse com o livro. "Por que você não liga para ele?", perguntou Dona Rosa numa quinta-feira, encontrando a filha chorando baixinho na cozinha. "Porque não mudou nada, mãe. Ele continua sendo quem é, e eu continuo sendo quem sou. E o que há de errado nisso? Tudo." Do outro lado da cidade, Heitor vivia seu próprio inferno particular. A cobertura havia se tornado um mausoléu de memórias. Cada canto guardava uma lembrança de Kelly. A cozinha onde tomavam café juntos, a janela onde ela quase caiu pela primeira vez, o sofá onde se beijaram na noite da chuva. Ele havia mandado a empresa de limpeza enviar outras funcionárias, mas nenhuma delas conseguia durar mais de 2 dias. Heitor as dispensava por motivos que nem ele conseguia explicar. Uma deixava marca d'água nos copos, outra usava muito produto químico, a terceira simplesmente não limpava da forma certa. A verdade era que nenhuma delas era Kelly. "Você está péssimo", disse Roberto durante um almoço de negócios. "Quando foi a última vez que dormiu direito?" Heitor mexeu na comida sem apetite. "Estou bem, não está, e está afetando seu trabalho." Era verdade. Heitor chegava atrasado às reuniões, perdia o fio das apresentações, assinava contratos sem lê-los direito. A diretoria havia conseguido o que queria. Ele havia terminado com Kelly, mas, ironicamente, agora tinham um CEO ainda mais problemático. "Talvez você devesse sair um pouco. Conhecer pessoas novas", sugeriu Roberto. "Não estou interessado." "Heitor, você não pode ficar assim para sempre." "Posso sim." À noite, Heitor caminhava pela cobertura como um fantasma. Bebia uísque sozinho, olhando para a cidade lá embaixo. Às vezes, pegava-se procurando Kelly nas ruas, como se pudesse vê-la entre milhões de pessoas. No escritório, guardava na gaveta o currículo que Kelly havia deixado na empresa de limpeza. Não sabia por que o havia pedido, mas ler aquelas poucas linhas sobre a vida dela o fazia sentir-se mais próximo. Kelly Silva, 24 anos, ensino médio completo, experiência em limpeza doméstica e comercial. Era tão pouco sobre uma pessoa que significava tudo para ele. Uma tarde, Heitor fez algo que jamais pensou que faria. Dirigiu até o bairro onde Kelly morava. Não sabia exatamente o que pretendia. Talvez só vê-la de longe. Talvez entender melhor o mundo dela. Talvez apenas se sentir mais perto de onde ela estava. Estacionou o carro importado numa rua de casas simples e caminhou até o endereço que havia decorado. Era um prédio baixo, de tijolos aparentes com roupas no varal da frente. Heitor ficou parado do outro lado da rua, observando. Não era feia aquela vida simples. Havia crianças brincando na calçada, vizinhos conversando nas portas, um senhor regando plantas numa jardineira improvisada. Havia humanidade ali, coisa que sua cobertura luxuosa nunca teve. Kelly saiu do prédio nesse momento, carregando uma sacola de compras. Mesmo mais magra e pálida, ainda era a mulher mais linda que ele já tinha visto. Ela caminhou até a padaria da esquina, cumprimentou o dono como uma velha conhecida, comprou pão e leite. Movimentos simples, cotidianos, que para Heitor pareciam a coisa mais preciosa do mundo. Por um momento, Kelly olhou na direção dele, mas não o viu. Heitor se escondeu atrás de um poste, ridículo, desesperado, perdido. Quando ela voltou para o prédio, Heitor permaneceu ali por mais meia hora, apenas observando a janela que devia ser dela. Uma luz se acendeu no segundo andar. Ele imaginou Kelly preparando o jantar, cuidando da mãe, vivendo a vida simples que ele havia complicado. De volta à cobertura, Heitor se serviu uma dose de uísque e se sentou no sofá onde havia beijado Kelly pela primeira vez. Fechou os olhos e ainda conseguia sentir o perfume dela, ouvir sua risada, lembrar do jeito como ela dizia seu nome. Kelly, naquele mesmo momento, estava deitada na cama olhando para o teto. Havia sonhado com Heitor na noite anterior. Um sonho em que eles estavam numa praia que ela nunca havia visto, caminhando de mãos dadas enquanto o sol se punha. Tinha sido tão real que ela acordou sentindo areia entre os dedos dos pés. "Mãe?" chamou baixinho. "Sim, filha. Como a senhora soube que amava meu pai?" Dona Rosa ficou quieta por um momento, quando percebi que preferia sofrer ao lado dele do que ser feliz sem ele.
Kelly fechou os olhos, deixando as lágrimas correrem pelo rosto. Eu entendi errado, então. Porque eu prefiro sofrer longe dele a ver ele sofrer por minha causa. Dona Rosa suspirou. Talvez vocês dois estejam sofrendo pelos motivos errados, filha. Mas Kelly não respondeu. Apenas segurou o travesseiro contra o peito e deixou a saudade a consumir mais uma vez. 2 corações partidos, 2 vidas vazias, separados por alguns quilômetros e por um abismo de orgulho e medo, ambos aprendendo que a saudade pode matar devagar, mesmo quando o corpo insiste em continuar vivo. Heitor acordou numa segunda-feira com uma clareza que não sentia há semanas. Olhou para o espelho do banheiro e viu um homem que havia perdido tudo que importava por medo, por covardia, por se submeter às expectativas de um mundo que nunca o fez realmente feliz. Chega, disse para o próprio reflexo. Chegou ao escritório com uma determinação que fez a secretária recuar instintivamente. Senhor Fontes, tem uma reunião às 9 com... Cancele tudo. E chame uma reunião extraordinária da diretoria para as 10 horas. Mas, senhor, alguns dos diretores estão viajando. Então façam videoconferência. Quero todos online. Às 10 horas em ponto, o Heitor entrou na sala de reuniões, onde Roberto, Carlos e Augusto o esperavam com expressões desconfiadas. Na tela grande, outros 3 diretores participavam remotamente. Heitor, espero que seja importante, disse Carlos. Cancelei um compromisso com investidores japoneses. É a coisa mais importante que já falei na minha vida. Heitor caminhou até a cabeceira da mesa e ficou de pé, as mãos apoiadas na superfície de mogno. Vocês me conhecem há anos. Sabem que construí esta empresa com sangue, suor e dedicação total. Nunca questionaram minha competência, meu comprometimento ou minha capacidade de liderança. Heitor, onde você quer chegar? Perguntou Roberto. Quero chegar ao ponto em que vocês decidiram interferir na minha vida pessoal. Em que acharam que tinham o direito de me chantagear emocionalmente. O silêncio foi instantâneo. Vocês me deram um ultimato. A empresa ou Kelly. E eu escolhi a empresa. Terminei com a mulher que amo, porque vocês acharam que isso era melhor para os negócios. E foi, disse Augusto. Os rumores pararam, os clientes se acalmaram. E eu me transformei no pior CEO que esta empresa já teve, Heitor interrompeu. Perdi 3 contratos importantes nas últimas 2 semanas. Cheguei atrasado para a reunião com o maior cliente que temos. Assinei uma cláusula de exclusividade sem ler, porque minha cabeça estava em outro lugar. Carlos se remexeu na cadeira, desconfortável. Vocês queriam proteger a empresa de mim? Parabéns. Conseguiram me destruir de tal forma que agora eu realmente sou um risco. Heitor, você está exagerando, começou Roberto. Estou? Heitor abriu uma pasta e espalhou papéis sobre a mesa. Estes são os relatórios de desempenho das últimas 4 semanas. Produtividade da equipe caiu 15%. Perdemos 2 clientes que estavam conosco há 5 anos. E a receita do trimestre está 20% abaixo da projeção. O silêncio agora era ensurdecedor. Sabem por que isso aconteceu? Porque vocês me tiraram a única coisa que me fazia querer acordar de manhã. A única pessoa que me fazia acreditar que valia a pena construir alguma coisa. Heitor, a voz de Carlos era cautelosa. O que você está propondo? Estou propondo que vocês aprendam a separar minha vida pessoal dos negócios. Como deveria ter sido desde o início. E se dissermos não? Heitor respirou fundo e pela primeira vez em sua vida empresarial mostrou verdadeira vulnerabilidade. Então eu saio daqui sabendo que pelo menos tentei lutar pela mulher que amo. Vou começar do zero se for preciso. Montar uma nova empresa, trabalhar como consultor, não importa. Sua voz tremeu ligeiramente, porque aprendi que prefiro ser pobre e feliz do que rico e morto por dentro. Augusto se inclinou para a frente. Você realmente faria isso? Eu realmente faria. Porque já perdi o que mais importa uma vez. Não vou perder de novo. Estou fazendo a única coisa que deveria ter feito desde o começo. Estou escolhendo Kelly. Escolhendo o amor. Escolhendo ser feliz. E se ela não te quiser de volta? Perguntou Roberto. Aí o problema é meu. Não de vocês. Heitor se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Vocês têm até o final do dia para decidir. Ou aceitam que minha vida pessoal é minha, ou arrumem outro CEO.
A porta se fechou com um clique firme, deixando 6 homens poderosos em silêncio absoluto. Heitor dirigiu pela cidade como se cada farol vermelho fosse uma eternidade. As mãos tremiam ligeiramente no volante. Havia queimado todas as pontes. Agora só restava descobrir se Kelly ainda o queria de volta. 1 hora depois estava na recepção da empresa de limpeza onde Kelly havia trabalhado. Preciso do endereço residencial da Kelly Silva, disse para a supervisora. Senhor, não posso fornecer informações pessoais, eu sei onde ela mora. Só quero confirmar. A mulher o observou por um momento, reconhecendo-o dos jornais. Ela é uma boa menina, Sr. Fontes. Não merece ser machucada. Eu sei, e é exatamente por isso que estou aqui. Às 4 da tarde, Heitor estava parado na frente do prédio onde Kelly morava. Não era a primeira vez que vinha ali, mas era a primeira vez que pretendia subir. Respirou fundo e apertou o interfone. Alô? A voz de Kelly era cautelosa. Kelly, sou eu. Heitor. O silêncio se estendeu por longos segundos. O que você quer? Preciso falar com você, não temos nada para conversar. Tenho tudo para conversar, pelo resto da vida. Outro silêncio. Kelly, por favor, só me dá 5 minutos. A porta se abriu com um ruído eletrônico. Heitor subiu os 2 lances de escada como se estivesse subindo uma montanha. Kelly o esperava na porta do apartamento. Estava usando um vestido simples, azul claro, e estava ainda mais magra que da última vez que ele a tinha visto. Mas seus olhos continuavam os mesmos. Verdes, profundos, capazes de ver através da alma dele. 5 minutos, ela disse. Eu saí da empresa. Kelly piscou confusa. O quê? Dei um ultimato para a diretoria. Ou eles aceitam que eu amo você e que vou ficar com você, ou eu saio. Heitor, você enlouqueceu? Completamente. De amor por você. Kelly balançou a cabeça dando um passo para trás. Você não pode jogar sua vida fora por minha causa. Não estou jogando minha vida fora. Estou finalmente começando a vivê-la. Heitor entrou no apartamento pequeno. Dona Rosa estava sentada na sala, observando tudo com atenção. Boa tarde, Dona Rosa. Boa tarde. Você demorou. Kelly olhou para a mãe, surpresa. Mãe, filha, eu só vejo dor nos olhos de vocês dois. Às vezes, amar é simples. Vocês complicam demais. Heitor se virou para Kelly. Eu cometi o maior erro da minha vida quando deixei você ir embora. Cometi o segundo maior erro quando aceitei viver sem você por essas semanas. Heitor. Não. Me deixa falar. Eu passei 35 anos da minha vida construindo uma empresa, juntando dinheiro, conquistando sucesso. E sabe para quê? Para nada. Para ficar sozinho numa cobertura vazia, bebendo uísque e sentindo pena de mim mesmo. Kelly tinha os olhos cheios de lágrimas. Você me mostrou o que era viver de verdade. Me mostrou que uma xícara de café pela manhã pode ser mais importante que uma reunião de milhões. Que um sorriso verdadeiro vale mais que todos os contratos que já assinei. Mas seus amigos, sua família, a sociedade, que se danem. A veemência na voz dele a surpreendeu. Kelly, eu cansei de viver para os outros. Cansei de ser o que esperam que eu seja. Quero ser o homem que você me fez descobrir que eu posso ser. E se eu disser não, aí eu vou passar o resto da minha vida provando que você deveria ter dito sim. Kelly olhou para ele por longos segundos. Viu sinceridade, viu amor. Viu um homem que havia finalmente escolhido o coração sobre a razão. Kelly, se você me der uma chance, vou passar o resto da minha vida provando que vale a pena. Kelly sorriu através das lágrimas. Então prove, Heitor. Dona Rosa suspirou de alívio da poltrona. Graças a Deus. Já estava ficando velha de tanto esperar vocês dois se entenderem. E quando os lábios se encontraram, eles souberam que às vezes lutar por amor é a única luta que vale a pena vencer. Mas Heitor também sabia. A guerra contra o mundo lá fora estava apenas começando. 6 meses depois da reconciliação, Kelly estava diante do espelho do pequeno quarto que dividia com a mãe, ajustando o vestido branco simples, mas elegante. Não era um vestido de grife, mas tinha sido escolhido com amor e cuidado. Você está linda, minha filha, disse Dona Rosa da cama, onde estava sentada com muito mais vigor do que há alguns meses.
O tratamento que Heitor havia proporcionado fizera milagres. Seu pai estaria orgulhoso. Kelly sorriu, os olhos marejados. Obrigada, mãe. Está nervosa? Um pouco. Não pela decisão, mas por tudo que vem depois. Dona Rosa segurou a mão da filha, os olhos brilhando de emoção. Kelly, você escolheu um homem que atravessou a cidade inteira só para te pedir de volta, que pagou meu tratamento sem nunca esperar nada em troca, que acreditou em você quando até você mesma duvidava. Esse homem te ama de verdade. Era impossível negar. Nas últimas semanas, Heitor não só cuidara da saúde de Dona Rosa, como também insistira para que Kelly voltasse a estudar. Você sempre falou em ser professora, lembra? Ele dissera. Sempre quis fazer pedagogia. Agora você pode. Aquilo havia acendido dentro dela um sonho que parecia morto. Pela primeira vez em anos, Kelly não olhava apenas para o presente, olhava para o futuro. E nesse futuro, via possibilidades que antes nem ousava imaginar. Os meses voaram entre livros do Enem, simulados e a redescoberta do prazer de estudar. Pedagogia. Era isso que ela sempre quis, mas nunca teve coragem de tentar. Heitor a apoiava em cada conquista, celebrava cada acerto nos simulados como se fosse sua própria vitória. E quando menos perceberam, o grande dia finalmente havia chegado, o casamento. A cerimônia foi simples, realizada numa capela pequena. Alguns amigos verdadeiros estavam presentes, alguns parentes conseguiram superar o preconceito e muitas ausências foram sentidas, mas os que compareceram eram os que realmente importavam. A cerimônia foi simples, realizada numa capela pequena. Alguns amigos verdadeiros estavam presentes, alguns parentes conseguiram superar o preconceito e muitas ausências foram sentidas. Mas os que compareceram eram os que realmente importavam. Heitor a esperava no altar, impecável no terno escuro. Quando Kelly surgiu na entrada da capela, caminhando sozinha pelo corredor estreito, ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela estava radiante. Não pela roupa ou pela maquiagem, mas pela confiança que carregava. Era uma mulher que havia encontrado seu lugar no mundo. Roberto estava lá como padrinho. Alguns colegas de trabalho compareceram, outros não. Patrícia Montenegro, obviamente, não estava entre os presentes. Quem entrega esta mulher em casamento? Perguntou o padre. Kelly respirou fundo, sentindo todos os olhares sobre ela. Olhou para Heitor, depois para os convidados. O silêncio se estendeu por alguns segundos que pareceram eternos. Ninguém me entrega. Eu me escolho. E escolho estar aqui. Roberto sussurrou baixinho para Heitor. Nunca vi você tão certo de algo na vida. Heitor sorriu, estendendo a mão para ela. Quando chegaram diante do altar, Heitor a olhou nos olhos e disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Eu escolho você diante de todos, Kelly. E eu escolho você, mesmo contra todos, Heitor. Ela respondeu. Alguns convidados cochicharam, outros se emocionaram. Mas quando Heitor beijou Kelly após os votos, um silêncio respeitoso tomou conta da capela. E então, como se alguém tivesse dado permissão, os aplausos começaram. Primeiro tímidos, depois calorosos. Uma senhora idosa na terceira fileira murmurou eles venceram enquanto secava as lágrimas. A recepção foi no salão pequeno ao lado da igreja. Nada luxuoso, mas cheio de carinho. Dona Rosa estava sentada na mesa principal, sorrindo como não sorria há anos. Vocês vão ser muito felizes, disse Roberto para Heitor. E sabe por quê? Porque vocês lutaram por isso. À noite, eles voltaram para a cobertura, que agora não era mais a prisão dourada de Heitor, mas o lar dos dois. Bem-vinda à sua casa, disse Heitor, carregando Kelly no colo através da porta. Nossa casa, ela corrigiu. Heitor a colocou no chão suavemente. Kelly olhou ao redor. Tudo estava igual, mas ao mesmo tempo, completamente diferente. Agora, havia fotos deles juntos sobre a mesa, flores frescas na cozinha, sinais de vida real. Está nervosa? Ele perguntou baixinho. Não, Kelly respondeu, surpreendendo a si mesma. Estou em casa. Heitor se aproximou dela devagar, segurou seu rosto entre as mãos e a beijou com uma ternura que a fez derreter. Eu te amo tanto, murmurou contra os lábios dela. Eu também te amo. Ele a guiou até o quarto,
O mesmo quarto onde havia passado tantas noites solitárias. Mas agora estava transformado. Velas espalhadas, pétalas de rosa na cama, uma música suave tocando baixinho. Heitor. Kelly suspirou. Ele a beijou novamente, desta vez com mais urgência. Suas mãos descerem pelas costas dela, procurando o zíper do vestido. Temos o resto da vida, disse ele, parando por um momento. Não precisa ser agora se você não quiser. Kelly o olhou nos olhos. Viu amor, viu desejo, viu paciência. Eu quero, sussurrou. Quero ser sua. Completamente. O vestido caiu no chão como uma nuvem branca. Heitor parou simplesmente olhando como se estivesse vendo o milagre da criação diante dos olhos. Você é perfeita, murmurou, a voz quebrando de emoção. Kelly não se escondeu. Pela primeira vez na vida, sentia-se completamente bela sob o olhar de alguém. Heitor se aproximou como se ela fosse feita de cristal. Suas mãos tremiam quando tocaram o rosto dela, desenhando cada traço com a ponta dos dedos. O primeiro beijo foi suave, quase hesitante. Mas quando Kelly respondeu puxando-o para mais perto, algo explodiu entre eles. Anos de solidão, semanas de saudade. Tudo se derramou em beijos desesperados, urgentes, como se quisessem recuperar cada segundo perdido. Heitor a ergueu no colo e a deitou entre as pétalas de rosa. Beijou cada centímetro de pele como se estivesse marcando território, sussurrando seu nome como uma oração. Kelly riu entre um beijo e outro, incrédula. Não acredito que você é meu, disse, passando os dedos pelos cabelos dele. Acredita, Heitor respondeu, mordiscando suavemente seu lábio inferior. Porque eu sou, para sempre. As mãos dele desceram pelo corpo dela devagar, explorando cada curva como se fosse a primeira vez que tocava uma mulher. Kelly arqueou o corpo contra o dele, pequenos gemidos escapando quando ele encontrava pontos sensíveis. Seus corpos se colaram como se quisessem apagar o tempo em que ficaram separados. Pele contra pele, respiração entrelaçada, corações batendo no mesmo ritmo desesperado. Heitor entrelaçou os dedos nos cabelos dela, puxando devagar até expor a curva do pescoço, onde depositou beijos que a fizeram tremer. Kelly cravou as unhas nas costas dele, perdida em sensações que nunca soubera que existiam. A respiração de ambos estava ofegante. Pequenas gotas de suor brilhavam na pele à luz das velas. Kelly puxou o rosto dele para o seu, olhando nos olhos cinzentos que a amavam. Eu te amo, disse, a voz rouca de desejo. E eu amo você, mais do que a vida. Quando finalmente se tornaram um, foi com uma intensidade que transcendeu o físico. Quando ele finalmente se moveu dentro dela, ambos prenderam a respiração como se o mundo tivesse parado, como se tudo o que existira antes tivesse sido apenas espera. Cada movimento era uma promessa. Cada respiração compartilhada era uma cura. Cada gemido abafado era uma declaração de que haviam encontrado seu lar, um no outro. Não era apenas a união de dois corpos. Era a fusão de duas almas que haviam vagado perdidas até se encontrarem. Depois, exaustos e completos, adormeceram entrelaçados. Kelly, aninhada no peito de Heitor, ouvindo os batimentos do coração que agora batia por ela. Ele com o rosto enterrado nos cabelos dela, respirando o perfume que o enlouquecia. Kelly adormeceu nos braços de Heitor, com a cabeça aninhada em seu peito. Ele ficou acordado por um tempo, apenas observando-a dormir, ainda sem acreditar que ela era sua esposa. Na manhã seguinte, Kelly acordou com o cheiro de café fresco. Vestiu uma camisola leve e foi até a cozinha. Heitor estava preparando o café da manhã, vestindo apenas uma calça de pijama. Quando a viu, sorriu de uma forma que fez o coração dela acelerar. Bom dia, senhora Fontes. Kelly riu. Ainda soa estranho, vai se acostumar. Ela o observou servindo o café em 2 xícaras. A mesma cozinha onde ele a oferecera café pela primeira vez, quando ela era apenas a diarista que limpava sua cobertura. Agora, ele preparava café para ela como marido. Lembra da primeira vez que você me ofereceu café aqui? Kelly perguntou. Lembro. Você estava nervosa, achando que não merecia sentar à mesa comigo.
E você estava convencido de que éramos mundos diferentes demais. Éramos mesmo, mas descobrimos que o amor não liga para mundos diferentes. Eles tomaram café juntos na mesa da varanda, observando São Paulo acordar lá embaixo. 2 xícaras lado a lado, mãos entrelaçadas sobre a mesa. Kelly, Heitor disse de repente. Esta casa nunca mais será um mausoléu. Agora é o nosso lar. Kelly sorriu, lembrando-se de todas as manhãs que havia passado ali, limpando aquele lugar que parecia tão vazio. E eu nunca mais vou limpar seus móveis, ela disse. Só o peso que carregava dentro de mim. Heitor levantou a mão dela até os lábios e beijou seus dedos. Nós conseguimos, disse ele. Conseguimos o quê? Provamos que quando se ama de verdade não existem barreiras intransponíveis. Kelly olhou para o homem que havia escolhido amar, apesar de todas as diferenças, de todos os obstáculos, de todos os que disseram que não daria certo. Naquele café da manhã simples, Kelly e Heitor entenderam. O amor deles não apenas havia vencido o mundo, havia recriado o mundo inteiro. Se essa história te emocionou, comenta de onde está assistindo, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Quando um milionário frio encontrou uma diarista humilde, nasceu a paixão. Da paixão, a coragem. E da coragem, um amor que nada foi capaz de destruir.